Dia, boa tarde, boa noite todo mundo. Acordei agora e decidi fazer esse vídeo de supetão, como dizia minha vozinha. Pessoal, a gente vê na TV aqui, tá vendo os argumentos desse lixo de profissional que a gente tem hoje em dia, dizendo que o melhor remédio para o Covid é o número de testes, né? Essas teorias, vale salientar que essas teorias todas aplicadas hoje em relação ao coronavírus, elas vêm lá de fora. E todas as teorias vindo lá de fora, nenhuma delas deu certo. Nenhuma. A OMS tá igual um pato tonto. A OMS, o vírus não transmitia de pessoa para pessoa, depois transmitia. A máscara não servia, depois servia. Um monte de absurdo que esse pessoal fala não se escreve porque eles são políticos. Eu vou dar agora minha análise como pessoa comum, pensante nessa vida, que respira, dorme, come, peida e caga. É o seguinte, essa merda é braba. Essa merda, esse vírus mata pra cacete. Esse vírus não tem remédio, não tem vacina. A gente já sabe que o negócio é feio. A gente não tem condições financeiras nem psicológicas de parar completamente o país. A gente não tem, isso é fato. Não adianta se espelhar na Itália, nos Estados Unidos, não adianta. O nosso cacife financeiro é diferente. Ponto final. Meu pai morreu tem uma semana e nem por isso eu posso me dar o luxo de parar de trabalhar. É por causa da morte de um familiar agora que eu vou entrar numa subrealidade. Não, a minha realidade é a de todo mundo. Eu tô no Brasil. Não é teste que vai nos salvar. Sabe o que vai nos salvar? Vai nos salvar a ajuda do poder público. Eu estou direto no centro de São Paulo, não tem uma torneira lá para ninguém lavar a mão. As máquinas de musculação nas praças, elas estão todas abertas. O prefeito tomou medidas obrigando as pessoas a pegarem condução pública. As pessoas morrem de dengue, de outras doenças, eles colocam no nome do Covid. E tem muita gente que está adoecendo, ficando doente da cabeça por conta desse problema. A gente tá só fazendo uma somatória de problema. Tá na cara que eles querem nos quebrar. Tá na cara. Essas emissoras de televisão, na grande maioria, são lixo. São lixo. Junta a incompetência com o mau caráter deles. E a gente não pode se dar o luxo de entrar na onda desses caras. A gente precisa pensar com a própria cabeça. Agora o Alexandre de Moraes decidiu que o presidente da República tem que divulgar os números. Pra quê? Pra que número? Se a gente já sabe que esse negócio é uma bosta, que esse negócio mata pra cacete. O que a gente precisa é de conscientização. Vocês precisam fazer um trabalho forte na mídia pra conscientizar e não pra aterrorizar. Aprendam de uma vez por todas a trabalhar. Porque vocês vão fazer de tudo para derrubar nosso país, mas vocês não vão conseguir. Vocês não vão conseguir e a gente vai derrubar vocês. Pode esperar. É só uma questão de tempo agora. Senhora Rede Globo. Daí vem me botar um monte de especialista vendido. Um monte de especialista de esquerda. Faça-me o favor. Vocês passaram 15 anos alienando a faculdade, as universidades Brasil afora. Hoje 98% dos alunos de faculdade, eles são de acordo com atitudes como dos antifas. Atitudes de sair na rua, quebrar, machucar. É um povo que aparentemente são intelectuais pelo fato de ter lido muitos livros na faculdade, ter estudado, mas não sabe nada sobre a vida. O jovem tem que botar uma coisa na cabeça. A gente vai pra faculdade aprender uma profissão. A gente vai pra faculdade aprender um sustento pra sua vida, pra você ganhar a sua vida, ganhar dinheiro. Aprender a viver é outro assunto.
É muito diferente da profissão. Vocês botem na cabeça uma coisa: a profissão é somente o seu ganha-pão. O seu ganha-pão, ele está 1000 anos-luz inferior a quem você é. Quem você é aquilo que seu pai, que seu avô, que você aprendeu de bom na vida. E de ruim também. Aquela. O seu ser. Quem você é realmente, o que você faz, como você se relaciona, os seus costumes, a sua vida, os seus esportes, o seu lazer, os seus filhos, os seus animais, tudo. Isso é quem você é. É 1000 vezes ano-luz diferente da sua profissão. A sua profissão é só a profissão que obrigatoriamente você precisa dela para sobreviver. Vamos parar de querer ser mais que o outro, porque o outro é eletricista e você é engenheiro, porque o outro é cozinheiro e você é piloto de Fórmula 1. Vamos parar com isso, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ninguém é mais que ninguém nessa vida. Ninguém. A gente tem que entender que é diferente, é muito diferente a nossa profissão do que você é, do que você é como gente. A profissão você teve que aprender porque o sistema instalado no mundo te obriga a se sustentar, a aprender, a construir o próprio sistema. Por isso que existe engenheiros. O sistema te preparou, trouxa, para tu construir ele. Aí você bota isso que é sua, que você é obrigado a fazer acima de quem você é. Comigo não cola. Comigo não cola não. Diploma pra mim é papel. É papel. Se você sabe projetar um jato, o outro sabe levantar uma parede. Se o outro sabe levantar a parede, o outro sabe plantar uma planta que vai dar uma fruta, que vai dar um legumes, que vai te sustentar, trouxa. Iguais, somos iguais. Isso é ser igual. Aí me vem um trabalho psicológico na mídia pregando a igualdade racial. Mas ao mesmo tempo, eles pregam a desigualdade, entre profissões, entre status. Vai lá no Rio de Janeiro, vai lá na Barra, quando estiver funcionando. Tenta entrar lá no barzinho lá, onde só dá famoso, pra tu ver com que olhos eles vão te olhar. Vai lá. Vai lá lamber o saco do Neymar, que ele não tá nem aí pra tu. Absurdo que eu acho que as pessoas que fazem coisas menos significativas para a nação, como jogar futebol, como ser nadador, como ser atleta, ser artista de novela, de cinema, essas pessoas elas ganham mais ênfase e mais dinheiro. Agora, muito mais dinheiro que um médico que vira 24 horas tentando salvar pessoas, que uma professora que quase apanha ou muitas vezes apanha dentro de sala de aula para ensinar teu filho. O mundo é desigual, mas a gente não precisa ser. A gente pode abrir nossos olhos. Não adianta ficar com conversinha de discriminação racial e ter uma discriminação estrutural em cima dos status. Porque com isso, comigo, sinceramente, isso não cola. Isso não cola. O respeito que eu dou para um hippie é o mesmo respeito que eu vou dar para um engenheiro. Se tiver troca de respeito. Agora, se não tiver, o cara pode ser o rei Salomão, que eu não vou respeitá-lo. Se tiver respeito, o cara pode ser um mendigo, que eu vou respeitá-lo.
Pô, a Lara quer sair no vídeo de qualquer forma. Se ela pudesse, ela falaria a mesma coisa que eu tô falando. Eu te garanto. Porque os animais, eles se mostram mais racionais que a gente, muitas vezes. Com exceção das feras, que precisa comer as outras raças inferiores. E a gente no mundo, muitas vezes, age dessa forma. A gente aniquila aquela pessoa que a gente acha inferior, seja de forma verbal, seja de forma física, seja de forma discriminatória. Assim. Esse papo pra mim aí, que nem mataram esse negão aí nos Estados Unidos, o policial, esse papo pra mim aí de discriminação, isso é balela. Os estudos já mostram que 90% dos negros mortos nos Estados Unidos são mortos por negros. 90%. 90%. Agora, na minha cabeça funciona assim. Agora, se a maioria dos pardos que estão pretos, que estão presos, a maioria dos negros e pardos que são criminosos, isso é culpa do preconceito do europeu, do branco, que tirou a oportunidade das outras pessoas que eles tiravam como inferiores. Eles criaram tudo. Vocês não notam que eles criaram tudo isso? Até chegar no quadro de hoje. Eles criaram tudo isso. Primeiro que eles escravizaram as pessoas. Branco, vocês já devem saber que branco já foi escravo. O cara não escravizou o negro porque ele é negro, não. Escravizou porque chegou um grupo maior, com mais força, e pegou aquele lá e escravizou, e arranjou um pretexto. No caso dos negros, o que eu sei por leitura é que o pretexto usado foi que eles eram bruxos, eram da religião lá, dos umbandas lá dele, eles usaram esse pretexto, porque precisavam de escravos. E a gente continua essa maldade dentro da gente, só que com outra máscara, com outro uniforme. A gente precisa acabar com isso. Pra mim não existe discriminação racial, existe discriminação financeira. Por que ninguém discrimina aquelas cantoras negras lá, Beyoncé? Existe um casinho outro isolado. Aí você vem se basear nisso? De alguém que teve inveja da beleza dela ou do dinheiro dela e usou a cor da pele dela como pretexto para tentar diminuí-la? Mas que na verdade a discriminação é financeira. Nunca vi na minha vida o cara discriminar o Pelé. Mas tentaram discriminar o piloto de Fórmula 1 lá, o pica das galáxias lá, o negrinho, que foi o primeiro negro da Fórmula 1. Conseguiram? Conseguiram nada. Conseguiram nada. Os caras discriminam aqui, isso aqui, ó. É nosso bolso, velho. Nosso bolso. Somente isso. Mas comigo isso não cola, não. Outro papinho é que o cara vem pra um determinado assunto, seja ele qual for, técnico, esporte. Não, mas eu faço isso há 40 anos. Eu sei o que tô falando. Aí geral vai lá lamber o saco do cara. Pra mim não tem isso não. O cara pode estar fazendo há 40 anos fazendo errado. Ou fazendo de uma forma que outro descobriu mais certa. Ou melhor, ou mais fácil. Ou do seu jeito próprio, particular. Tudo isso, todos esses detalhes, o financeiro, você babar o outro, lamber o saco do outro pelo tempo que ele tem naquele negócio, pela consideração que os outros cara têm por ele. Tudo isso pra mim é discriminação também. Discriminação. O que eu faço? Eu analiso fato. Fato. Independente do tempo que o cara fez. É claro que o cara com 50 anos exercendo um cargo X ou um esporte Y,
você vai dar um ouvido a mais a ele. Só que você tem que ter a sua própria análise. O ser humano precisa pensar com a própria cabeça. Essa parada do cara chegar pra mim e dizer é o que ele disse, pronto, isso não existe não. Eu já ouvi cada absurdo baseado nos 50 anos de profissão do cara. Pessoal, ó, olho vivo e faro fino. O sistema deixa o ser humano tonto. As faculdades, por exemplo, os coitados dos meninos, não consigo nem ter raiva deles. Eu tenho é pena. Porque eles são, na grande maioria, enfeitiçados pela esquerda. Que é um regime fracassado. Fracassado. Nunca escuto ninguém dizer que vai tirar férias na Venezuela, que vai tirar férias em Cuba. O cara sempre quer ir para os Estados Unidos. Porque é um sistema que não é fracassado. Tem seus defeitos, não é o melhor. Deveria ser tudo diferente do meu ponto de vista, mas não vem o mérito agora. Preciso falar sobre o que acontece e não o que é fictício. Forte abraço e paz e amor, galera. Beijo no coração de todo mundo. Cuidado com o coronavírus.